galera, aqui quem fala é a Letícia do Mizaki Design e hoje nós vamos estar falando aqui um pouquinho sobre vagas que não são muito boas e que acabam desviando o designer do propósito dele. Eu vou estar aqui com minha colinha, ok? Porque temos aqui alguns pontos para serem tratados e esse vídeo me motivou a ser feito depois que eu vi um caso que eu fiquei chocada. Já tinha visto vários casos, na verdade, quanto a isso de pessoas pagando valor baixo para design, exigindo coisas absurdas, mas esse foi a gota d'água e eu resolvi criar aqui um compilado do que você precisa olhar antes de você fechar qualquer coisa com qualquer empresa, beleza? Então a gente vai começar aqui. Nós vamos primeiramente para o ponto 1. O ponto 1 é busque empresas nas redes sociais. Uma das coisas que vocês precisam fazer antes de tudo, seja se você está concorrendo a uma vaga fixa dentro do regime de CLT, se você está para freelancer ou home office, no caso, como nós que temos uma agência online, beleza? Sempre observe essa empresa, como ela age online, se ela tem uma presença online, se ela tem publicações, se ela cria conteúdo para as redes sociais, se ela tem depoimentos de clientes nas suas redes sociais. Então as principais coisas que você precisa fazer vamos lá, ponto 1. Como essa empresa se comporta online? Ela responde os comentários desses clientes? Ela tem depoimentos positivos? Segunda coisa, os depoimentos dos clientes. Terceira coisa, se possui outros funcionários. Você tente buscar de alguma forma ver, muitas vezes a empresa coloca no perfil os funcionários daquela empresa, ou você também, às vezes, os funcionários anexam no perfil deles a tal empresa. Então você pode aí é uma busca mais minuciosa, pode ser um pouquinho mais complicada, mas também é outra coisa que você pode estar fazendo aí para você ver se essa empresa vale a pena ou não, principalmente se for uma empresa que você vai ficar exclusiva para ela. Então, se for uma empresa que você vai ficar exclusiva, note isso principalmente. Outra coisa que você precisa ver, caso essa empresa possua CNPJ, é muito importante. Empresas passam mais credibilidade se elas possuem um CNPJ, principalmente se elas estão empregando alguém. Então é muito importante, pessoal. Uma pessoa que está empregando alguém e tem o CNPJ, é muito mais chance de você conseguir recorrer caso ocorra algum problema judicial. Você tem ali um CNPJ para culpar, você tem ali um nome colocado naquele CNPJ para ser responsável. Então sempre observem isso. E outra coisa também, observe se esse CNPJ não tem nenhuma negativação, ou seja, nenhum caso onde a pessoa está com problema judicial daquela empresa, ok? O presidente da empresa. Ou seja, você vai fazer um raio-x aí dessa empresa, se ela realmente parece ser confiável. Porque você considerar uma empresa para trabalhar é como você está conhecendo uma pessoa nova. Você não sabe nada sobre ela, você não sabe se ela é uma boa ou uma má pessoa. Ou seja, aplique essa lógica, é um pouco metafórica, mas aplique essa lógica também quando você estiver conseguindo um trabalho. Por quê? O seu trabalho é o que vai te trazer renda, é o que você estudou para fazer. Então é muito chato quando a gente passa por situações constrangedoras num local que na verdade deveria nos fazer feliz, não é? E outra coisa também, observem as reclamações. Tem o site que todo mundo conhece, que é o Reclame Aqui. Tente ver se tem algum tipo de reclamação sobre essa empresa nesse site. E veja o tipo de dificuldade que esses clientes tiveram e se eles tiveram resposta dado aquela dificuldade. Então, é mais uma coisa que você vai poder ir saber, ok? E agora a gente vai para a segunda coisa que eu acho muito importante, é você verificar a estrutura da empresa. Como assim, Letícia? Eu vou verificar a estrutura da empresa. Ok. Passo 1. Você vai primeiramente observar se ela tem uma estrutura online. Ou seja, o que é uma estrutura online? Ela tem um site. É muito importante uma empresa ter um site. Claro que você pode relevar, tá? Se essa empresa, por exemplo, você viu o CNPJ dessa empresa. Na internet tem site com o CNPJ e tem a data também de quando aquela empresa ali foi feita. Então, se você viu que essa empresa é um pouco nova, você leva em consideração que ela pode estar passando aí pelo processo ainda de estar organizando sua estrutura. Caso seja uma empresa bem antiga
e ela não tenha uma presença online, principalmente nós estamos falando aqui de vagas para design, que lida hoje muito com as redes sociais, é um pouco estranho, então você observe isso e leve isso em consideração, ok? A segunda coisa é você observar as páginas, como a gente já fez no primeiro passo, mas nesse passo aqui você vai ver a estrutura, você vai ver a parte técnica e não a parte humana da empresa. Você vai ver se essa rede social ela é alimentada ou se ela simplesmente só está ali por existir. Muitas empresas fazem isso é horrível. Tem uma página lá que está parada, que não publica nada só para dizer que tem. Isso é muito ruim e principalmente se você vai entrar numa empresa que for uma agência, alguma coisa, isso não funciona, né? Não faz sentido. Então você precisa observar isso também, até para você ver o tipo de qualidade que você vai exercer dentro dessa empresa. Como assim? Eu vou fazer um trabalho que tenha qualidade ou eu vou só estar fazendo um trabalho ali para entregar para o cliente, pegar o dinheiro dele e acabou? Tem agências e empresas que agem dessa forma. Então você precisa escolher o que você quer. No momento da sua vida, você quer apenas o dinheiro e você precisa realmente... Lembrando aqui que eu não estou julgando se a empresa A faz melhor do que a B. O que eu estou dizendo é, você precisa... Aqui se trata do design. O que você precisa? No momento você precisa de dinheiro? Ok, então você vai, de repente, se você quiser, você pode ir para um lugar onde o foco não é tanto a conceituação das peças, e sim a entrega. Não quer dizer que você vai fazer de qualquer jeito, ok? E se você estiver num período da sua vida que dinheiro já passou e você hoje quer se realizar como designer, você vai levar mais em consideração a empresa que faz as coisas um pouquinho mais conceituadas, fazem campanhas mesmo para empresas, beleza? Vamos lá. Outra coisa também é você ver como essa empresa entra em contato com você via e-mail. Primeiro, ela tem um e-mail com um domínio próprio? Se não tiver, observe aquilo que eu falei antes do CNPJ. Veja se aquela empresa ali é nova ou não. Se for nova, talvez ela possa ainda estar estruturando e tudo mais. Porém, uma empresa com um domínio próprio de e-mail é muito mais confiável. Mas não basta ter um e-mail próprio. Tem que ver como ela também chega até aos profissionais. Se o e-mail que ela envia tem ali um e-mail bem estruturado, existe uma assinatura de e-mail embaixo com o nome da pessoa que está escrevendo o e-mail, a responsável, né, no caso pelo RH. Se essa pessoa deixou algum tipo de e-mail para você entrar em contato com ela, algum número, ou seja, busque minuciosamente detalhes de contatos, que você possa assim, ela me enviou esse orçamento. Uma empresa que é séria, ela vai buscar fazer o mais correto possível, e aquilo que ela não consegue responder, ela vai deixar no e-mail, ela vai deixar ali embaixo para você entrar em contato com ela. Então é muito importante você também notar isso, ok? Se eu esqueci alguma coisa. E a última coisa é ter um número comercial. Gente, hoje ter um número comercial é a coisa mais fácil do universo. Você compra ali um chip, que você não paga nem R$15, e você simplesmente baixa o WhatsApp Business e utiliza como um número comercial. Ou seja, não tem mais justificativa para a pessoa não ter um número comercial. Então observe isso também, principalmente empresas que têm CNPJ. Se a empresa tem CNPJ, mas ela lida com as pessoas num número pessoal, corre, porque há grandes chances dessa empresa ser muito desorganizada, ok? Há grandes chances disso acontecer. Ou também, se tiver um funcionário responsável por isso, tem grandes chances do patrão dessa pessoa não saber treinar bem seus funcionários, porque não existe mesmo, nesse caso de número, na minha opinião, não tem justificativa uma empresa estar usando um número pessoal de um funcionário ou dela mesma para entrar em contato com profissionais para contratá-los, ok? E agora a gente vai para o terceiro, que é analise as condições de trabalho. Vocês podem pensar que, quando eu recebo lá, a gente vê muito assim, vagas de emprego em grupos. Você acha que o primeiro que você tem que fazer é ler aquela lista lá que botam? Que a maioria das vezes hoje em dia bota uma lista, né? Não é nem mais um... Enfim. Não leia primeiro aquilo. Você pode até ler, mas não leve em consideração aquilo primeiro. Por quê? O primeiro que você tem que fazer é levantar os dados sobre aquela empresa. Porque aquela condição ali pode estar super maquiada. Esses dias foi até o que me motivou a fazer esse vídeo. Aconteceu um caso e eles usavam a questão financeira, ok? Para tentar atrair os designers, sabendo que é muito difícil hoje você conseguir fechar, você sendo home office, você conseguir fechar um projeto de 2.000 para cima. Realmente é muito complicado, muito difícil. Você precisa ir fazer
um nome, uma carreira, um nome no meio e ter networking também. Então eles aproveitaram disso e fizeram um contrato meio esquisito, onde a pessoa trabalhava por 2 meses sem receber, 60 dias, e depois acontecia da pessoa, entre aspas, receber aí R$4.500, em média. Óbvio que as condições eram absurdas, né? As condições de fazer 40 artes diárias, isso é impossível, tá? Para um ser humano isso é impossível, foge desse tipo de vaga, porque isso não funciona, gente, não dá. Eu já trabalhei fazendo umas 14 artes por dia e eu ficava esgotada num nível absurdo. Então, o 40 é impossível. Mesmo que você abra o Canva e fique só digitando texto, não é uma qualidade boa de trabalho você fazer dessa forma, entende? Então, assim, fogem disso, sabe? É claramente que você vê preços absurdos. Tenha consciência da realidade que a gente está vivendo, né? Do design. É muito difícil você ver contratos muito grandes, de R$4.000, e essas pessoas que pagam esse valor indo buscar pessoas em grupo, gente. Não existe isso. Uma pessoa que paga um valor desse, ela já tem uma estrutura de empresa, ok? Onde ela busca os designers selecionados a dedo. Ou seja, muitas vezes é até através de outras pessoas que eles conhecem, de outras empresas, entendeu? Procura uma agência, eles não vão buscar num grupo de Facebook uma pessoa para pagar R$4.500, entendeu? São coisas que vocês precisam observar. Nós designers precisamos parar de viver no mundo da lua. Muitas vezes as pessoas passam a perna na gente porque muitas vezes nós vivemos no mundo da lua. Eu já fui uma pessoa dessa que vivia no mundo da lua. Graças a Deus nunca passei por calote nem nada. Na verdade eu passei por uma vez ou outra, mas não algo absurdo. De tipo assim, ou então essa coisa de eu ser enganada e levarem minha arte embora. Entendeu? Não aconteceu. Mas muita gente acontece isso. E por que isso acontece? Por que as pessoas acham que com designer elas podem fazer isso? Claro que acontece, né, em outras profissões. Eu tô dizendo aqui que nós somos os únicos na face da Terra que passa por isso. Não é isso. Mas eu vejo que é um grande número de pessoas buscando designer que acha que, ok, eu vou pagar ali um pastel pra ele vai fazer a arte que eu preciso. Infelizmente, nós também temos culpa nisso, porque como a gente se posiciona? Como que você aceita um trabalho? Infelizmente, teve pessoas que assinaram esse contrato. Como você vai receber 60 dias depois, gente? Isso não existe. Isso tá errado, tanto em questão de lei e quanto em questão de não faz sentido. 60 dias você vai viver de quê? Entendeu? Pensem nisso. Analisem a vida, o mundo, como realmente é, sabe? Parem de idealizar um mundo que não existe, ok? Isso acaba muito com a nossa profissão e isso nos atrasa, ok? Atrasa não só você, mas como seus colegas também. Então vamos aqui. Você vai observar aqui. Qual vai ser a sua recompensa depois de você terminar ali o seu trabalho? Você vai analisar ali, antes de você analisar o preço, você precisa ver o que você vai fazer, o que você vai exercer, ok? Então eu, por exemplo, minha experiência, eu fui contratada para exercer criação de artes. Eu só fazia isso. A minha função era desenvolver artes. Muitas vezes eu fazia a conceituação da peça e às vezes não. Atualmente, a maioria das vezes eu não faço a conceituação da peça, eu só faço a parte de execução. Às vezes sim, dependendo da arte, que às vezes o cliente não está muito claro o que ele quer, aí a pessoa que me contrata fala, deixo à sua disposição. Isso quando eu terceirizo. Quando eu faço diretamente com clientes, eu faço toda a idealização, né? Eu e o Douglas, que atualmente é a equipe da Mizaki. Nós fazemos toda a conceituação, enviamos ao cliente e ele aprova ou não e a gente vai e posta, beleza? Então, sempre observe qual vai ser a sua função minuciosamente. Hoje tem muita gente fazendo contratos e ofertas de emprego que você precisa fazer 1000 coisas e que essas coisas não se interligam de forma nenhuma. Foge disso, pelo amor de Deus. Aí, mas os casos que você pode, talvez, levar em consideração, dependendo de quanto você vai ganhar, é você, por exemplo, exercer até 2 funções, mas que essas funções sejam semelhantes. Por exemplo, eu sou um programador, mas também sei front-end, que é o quê? Você montar o layout de website. Muitas vezes, como o front-end não precisa saber também do back-end, eles às vezes contratam pessoas diferentes. Mas se você tiver essas 2 coisas reunidas e você quiser trabalhar, por exemplo, eu quero muito ser um programador,
E eu sei front-end. Então, tipo assim, eu vou só... Não é que eu gosto muito de fazer, mas pra me conseguir aquela vaga, eu vou fazer aquilo também, porque eles são próximos. Uma coisa depende da outra. É a mesma coisa no meu caso. Eu crio arte. Às vezes eu criava conceituação, às vezes não. Então, uma coisa interliga a outra. Agora, por exemplo, se eu sou uma designer focada em criação de identidade visual, por exemplo, e querem que eu faça também programação. Gente, isso tá 1 quilômetro de diferença de distância. Não existe. Não tem como. É impossível, tá? É impossível. Nem tentem, porque é uma coisa muito discrepante. Você pode até ter. No meu caso, eu tenho esses dois conhecimentos. Eu sei criar uma identidade visual e conheço também um pouco de programação. Não sou expert em programação, mas consigo me virar ali com o que eu sei. Eu poderia até fazer, mas só que não, porque são áreas diferentes do design que têm aplicabilidade diferente. Então, observem isso. Não aceitem trabalhos que você precisa fazer coisas que são super distantes e você que se vire. Não é assim, não é assim que funciona. Beleza. Agora a gente vai para o quarto, que é valores. Os valores você precisa aí observar de acordo com a sua realidade. Por exemplo, hoje um adulto, ok, que precisa pagar conta de luz, de água, telefone, tudo que precisa pagar, precisa comer, né, viver, e ainda tem aí que é um dinheirinho para deixar guardado e um dinheirinho também para investir. O mínimo, gente, o mínimo, olha, o mínimo mesmo que esse profissional precisa receber é R$2.000, o mínimo, que ali dá pra você fazer isso tudo bem cravadinho e você, se quiser, consegue fazer algo extra, dependendo da sua realidade, pra você agregar aí e poder fazer alguma outra coisa com esse dinheirinho extra. Mas assim, levando em consideração só o básico para se viver, o mínimo, gente, é R$2.000. Isso se essa pessoa é solteira e não possui filhos, nem esposa, nem nada. Então vocês já viram que hoje em dia R$2.000 não dá pra gente fazer quase nada. Se você é um adolescente, porque tem muitas pessoas que me acompanham que ainda não são adultos, não tem casa, não moram sozinho e tal. Se você ainda é adolescente, R$1.000 é um valor bom pra você começar. Sempre coloque metas pra você, sabe? Quero ganhar R$1.000 esse mês. Você é um adolescente. Que adolescente ganha R$1.000? Entende? Quais são as suas preocupações? Estudar. Nossa. Então, assim, foque nisso. Estude além da escola, né? Sua escola é importante você estudar. Mas você estude também. É importante você estudar na escola, mas estude também conforme você tem esse tempo, né? Você é adolescente, você tem seus 15 anos pra cima, ou até menos. Eu comecei a estudar design, a conhecer o mundo de design, claro que de uma forma não tão aprofundada, com 13 anos. Então hoje, as crianças com 10 já estão fazendo identidade visual, entende? Eu com 10 anos estava comendo cola. Mas, brincadeiras à parte, mas hoje nosso mundo está muito avançado. Então use isso a seu favor, beleza? Então sempre observe esses valores, se o valor é bom. Se, por exemplo, você exercer duas funções, dependendo da função. Por exemplo, um programador, R$2.000 não é um valor adequado. Na minha opinião, para um programador, digamos que ele faça uns 4 sites por mês, no mínimo R$4.000, que seria o ideal para aquela pessoa, ok? Que em média se cobra, bota aí bem embaixo, R$1.000 por site. Mas infelizmente nós estamos realmente bem longe desse ideal, né? Então assim, observe sempre isso, mas não é porque a gente está longe desse ideal que você vai aceitar propostas absurdas. Então assim, existe um limite. Tudo bem, aquela empresa ali, aquele emprego, aquele freelancer, aquele freela, ou etc, pode não ser o que eu quero ganhar, o ideal da minha vida. Mas mantenha o pé no chão. Mas também não mantenha o pé na lua. Aceitar fazer 40 artes e sei lá mais o que pra receber 60 dias depois. Não faz sentido, tá? E agora o último, tá? Que esse vídeo tá ficando bem longo, mas é porque esse assunto aí é bem complicado e tem que ser bem explicado. Contrato e condições de contrato. Essa vai ser a parte mais crucial para você observar. Observe se você você vai ter liberdade de usar aquele trabalho para portfólio, ou se caso você não fizer questão, mas tem que estar isso em contrato especificado, ok? Você observe a data que vai ser pago todo mês o seu salário, tá? Onde vai ser depositado esse salário, ok? De preferência, e as empresas pedem isso, que seja algo no seu nome, ok? Se for uma empresa CLT, às vezes essas empresas fazem uma conta salário, tá? Mas, mais um adendo aqui, porque eu já me lasquei por causa desse negócio de conta salário. Observe o que você está assinando ali no contrato com o banco, ok?
Só um aviso. E aqui, se existe... E esse último aqui, que foi também desse caso que eu vi, uma multa caso você não faça o que você precisa fazer dentro do trabalho. Ali naquele caso, era impossível cumprir aquilo tudo e era óbvio que a pessoa ia pagar multa. Então, ou seja, na minha opinião, aquilo parecia um pouco ser realmente um golpe que estavam tentando aplicar nos designers. Mas tem outras empresas que tem uma coisa ok para você cumprir, e você também vai da sua responsabilidade cumprir aquilo ali tudo certinho que você se propôs. Mas sempre observe se não tem algo que possa te prejudicar dentro daquele contrato. Não assine em contrato, gente, sem ler. Você precisa ler os contratos, precisa ler o que você está assinando, a sua assinatura. Principalmente se você tiver uma empresa. Como você vai assinar uma coisa que você nem leu, ok? Leia, se você tiver dificuldade, procure algum advogado, alguma pessoa que você conheça que possa te ajudar a entender aquele contrato, ok? Então, galera, o vídeo é esse, tá? Eu espero realmente que tenha ajudado vocês a refletir um pouco sobre o que vocês precisam levar em consideração ao aceitar um projeto, ao aceitar um trabalho de CLT, onde você vai se focar naquela empresa ali, só não vai poder ter tempo quase para fazer outras coisas. Então, nossa responsabilidade como profissional é nos portar como profissional. Sempre, claro que no meio do caminho, não vamos fazer tudo perfeito, tá? Eu já trabalhei com condições que não eram justas, já trabalhei, mas o que nos faz diferente é a gente evoluir, a gente ter pessoas como eu e como outros também profissionais que eu admiro muito da nossa área, que ajudam os designers que precisam, sabe? Tá ali postando conteúdo, sabe? É uma coisa que a gente não precisa fazer, mas a gente faz porque a gente se importa, sabe? Porque a gente se importa com as pessoas, a gente vê que o meio é bem judiado, digamos assim, e a gente se importa. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like aqui, tá? Se inscrevam no canal também, ok? E ativem o sininho porque eu vou postar mais vídeos, beleza? Então é isso aí,